Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. As mudanças climáticas são uma realidade e devemos adaptar-nos a elas. Por conta da localização geográfica, Moçambique tem sido ciclicamente afetado por tempestades e ciclones. Muitas vezes, quando estes eventos ocorrem, as vítimas são abrigadas em centros de acomodação transitórios. Estes locais improvisados levantam vários debates. Um dos principais debates tem que ver com a falta de acessibilidade a todos os níveis para as pessoas com deficiência. Vamos até Buane para ouvir as pessoas com deficiência deste ponto do país sobre as limitações que enfrentam para a locomoção em dias de tempestade, bem como sobre suas experiências após passar por um centro de acomodação. A vila de Buane está localizada a 30 km da cidade de Maputo. Em maio de 2013, a vila foi elevada à categoria de município, mas envolvidos 11 anos não possui uma escola especial, fato que tem exigido um sacrifício a dobrar dos alunos. Na nossa escola, Mau 25 de junho, Buane, Mau 25 de junho, na nossa escola, temos grande problema mesmo das salas com pessoas com deficiência, até que ainda não temos o ensino, não temos as salas, não temos professores que é para pessoas dar ensino para pessoas com deficiência, crianças que têm deficiência. Dona Teresa da Conceição é cuidadora de 2 crianças com deficiência. Não obstante, suas netas estarem a aprender, prevalecem lacunas significativas. Ensinam sempre. Estou a ver essa minha outra menininha, nem assim deixei ela, estava na escola. Ensinam. Tem paciência, sim. E não ele só, e não ela só. E tem outros também deficientes que andam de carinho e estão na escola. A ausência de escola é um problema antigo e bem conhecido pelas autoridades locais, garantiu Nelson Maes, representante da ADEMO ao nível do distrito de Buane. Quando falam de educação inclusiva, tem que se falar em todo o pacote. Porque pode estar lá a criança inclusa, né, na escola, mas sem condições de acessibilidade, tanto nos banheiros, acesso às salas de aulas, acesso à secretaria, acesso aos lugares de recreação, né? Então, para mim aí não há inclusão. Porque só incluíram a criança estar a receber as aulas, mas em termos de acessibilidade não tem condições. O problema é tão grave, sobretudo para as crianças com deficiência auditiva, que são obrigadas a deslocar-se à cidade de Maputo para ter aulas na Escola Especial 1 ou na ADEMO, e quando chove, o caos fica instalado. As crianças que têm deficiência auditiva, é muito complicada para nós aqui em Buane, porque não temos professores capacitados para lidar com esse tipo de crianças. E essas crianças normalmente os pais não têm mandado essas crianças para as escolas, porque não têm condições. É um caos porque nós, as pessoas com deficiência, tanto visual, tanto usuários de cadeiras, quando chove intensamente, dificilmente conseguimos sair de casa. Além de sair de casa, quando há inundações, não temos tido aquele apoio urgente de rapidamente nos tirarem dos locais onde vivemos. Apesar dos sistemas de aviso prévio terem melhorado, Maes lamenta o fato de o nível de assistência ser deficitário. Há situações em que, por exemplo, avisam, né, que haverão inundações, haverão chuvas intensas, mas só avisam, não há nada que fazem, e não há nada que é feito para poder precaver essa situação de nós estarmos em risco. E depois de termos saído também para o centro de acolhimento, há outra situação, porque vou no centro de acolhimento, mas
basta parar a chuva, basta a água sair daquela zona, do bairro onde eu vivo, tem que voltar de novo para a mesma zona. Anualmente será isso. Refira-se que o distrito de Buane é um dos beneficiários do projeto Recado, implementado pela TV Surdo e parceiros, com financiamento da USAID. Em entrevista ao podcast Recado, a ativista ambiental Leonor Mabunda defendeu a necessidade de se erguerem centros de acomodação permanentes e a contratação de pessoal de apoio a pessoas com deficiência. Extremamente complicado, porque cada um só vai atrás do seu e quem é que fica lá para poder ajudar os que não conseguem se locomover com tanta facilidade. Moçambique é um dos países mais suscetíveis aos impactos das mudanças climáticas. Todos os anos, milhares de pessoas são desabrigadas por conta destes fenômenos. Por isso, a ativista ambiental Leonor Mabunda diz ser fundamental começar a se pensar em uma estratégia nacional que prevê a criação de centros de acomodação multiusos. Multiusos, mas também serão seguros para dias de ciclones, para dias de inundações. É preciso que, enquanto país, nós tenhamos uma planificação clara e não esperar o ciclone para depois tentar ajudar a população. Mas é tomarmos a iniciativa antes mesmo do ciclone, de estarmos preparados, porque a dizer que vamos tirar a população das províncias afetadas é um pouco complicado. Vamos criar condições para que nas províncias afetadas as pessoas não precisem ser deslocadas, mas estejam em locais seguros dentro das suas províncias. Então, para mim, é preciso que haja mais planificação por parte do nosso governo. Estes centros devem ter em conta a questão de acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Normalmente essas mulheres precisam de assistência médica e naquele grupo de trabalho, naquele grupo que se desloca, vindo do NGD ou vindo de qualquer outra parte, só tem pessoas de boa vontade, pessoas que querem lá ajudar, mas enquanto os especialistas não estiverem lá, a ajuda não será tão efetiva assim. Bem, olhando nessa questão no centro que é adaptado, por exemplo, a eclosão de cólera, não é? Por exemplo, pessoas... Para a ambientalista, não basta só se criarem leis. Há necessidade de as mesmas serem eficazes. Sensibilizados a estas questões de género para que possamos diminuir os casos de assédio sexual, para que possamos diminuir os casos também de violência doméstica, porque estaremos a dizer que estas leis políticas não são desenhadas somente para... Estas declarações foram feitas no podcast Recado, um produto da TV Surdo que tem como objetivo buscar soluções para a efetivação da inclusão das pessoas com deficiência nos processos de tomada de decisão sobre mudanças climáticas. Que as sugestões deixadas sejam levadas em conta e nos próximos anos as pessoas com deficiência se sintam respeitadas nos centros de acomodação. Vamos dar seguimento às matérias envolvendo esta camada social. As pessoas com deficiência são um dos grupos vulneráveis beneficiários do subsídio social básico. O Ministério de Gênero, Criança e Ação Social reconhece haver algumas limitações na assistência a pessoas vulneráveis, mas garantiu estar a evitar esforços para reverter esta situação. Desde 2022, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, através do INAS, apoia 1,7 milhões de pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência. Ao nível da província de Inhambane, são implementados 5 programas de proteção social, segundo deu a conhecer Samuel Júnior, diretor de Serviços Provinciais de Assuntos Sociais. São 5 programas de proteção social que são implementados ao nível da nossa província de Inhambane e cada um desses programas tem critérios de elegibilidade para poder fazer parte como beneficiário. Mas em linhas gerais é que tem que ser uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, que por si só não tem condições de poder garantir a sua sobrevivência.
Falando de forma concreta para o programa de subsídio social básico, é orientado para a pessoa idosa que não tenha como garantir a sua sustentabilidade e não tem alguém que possa o assistir. Apesar de haver avanços significativos na assistência às pessoas vulneráveis, os critérios de elegibilidade não são tão claros, defende a plataforma da sociedade civil moçambicana para a proteção social. Este tem sido um grande desafio, um grande debate que tem acontecido à volta do setor. Houveram, de fato, algumas revisões de alguns aspectos de critérios de elegibilidade, porque, como muito bem fez referência, há famílias, encontramos uma mulher, por exemplo, o marido trabalhava, por exemplo, na África do Sul, conseguiu construir a casa, mas ele perdeu a vida e ela está vulnerável daquele setor e precisa de apoio. Elsa dos Santos da CERSI acredita que o governo instituísse cotas de caráter obrigatório para as empresas contratarem pessoas com deficiência. O nível de vulnerabilidade deste grupo social ia reduzir. Deviam haver políticas em que obrigassem as empresas a terem programas de inclusão com percentagens definidas para integrar a diversidade, que é para depois as pessoas também podermos falar da proteção social, da segurança social, no âmbito já de igualdade. O presidente da República reforçou que o principal objetivo da proteção social é aumentar a resiliência nas pessoas vulneráveis. Proteção social é, na essência, prevenir, gerir e vencer situações que limitam a capacidade e o bem-estar dos indivíduos. É realizada através da adoção de políticas, estratégias, leis e regulamentos em combinação com a implementação de ações e programas concretos para combater a pobreza e outras vulnerabilidades. O principal objetivo é aumentar a resiliência das pessoas em enfrentar problemas causados pela velhice, por exemplo, ou falta de renda, doença, deficiência. Estas declarações foram preferidas na 4ª Conferência Nacional sobre Proteção Social, que decorreu na cidade de Maputo, sob o lema "Investir na proteção social é investir no capital humano". Vamos a uma breve pausa. No segundo bloco temos muito mais por partilhar consigo. Não saia daí e acompanhe a estreia da rubrica A Hora do Clima. Até já! Olá! Hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles. A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta a porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto,
com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua Assembleia de Voto. Olá, bem-vindo à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos sobre algumas limitações que as pessoas com deficiência enfrentam nos centros de acomodação e fizemos menção a limitações do Ministério de Gênero, Criança e Ação Social na assistência a pessoas vulneráveis. Antes do intervalo, fizemos menção à estreia de uma nova rubrica da TV Surdo, denominada A Hora do Clima. Hoje, vamos conversar sobre o impacto ambiental por detrás da construção de residências nas zonas de proteção costeira. Há uma camada social que pouco ou nada sabe sobre os mangais. Descubra qual na rubrica. Nos dias que correm, tem-se verificado o surgimento de obras nas zonas de proteção costeira da capital do país. A lei de terra é clara e proíbe expressamente no artigo 9 a aquisição de direitos de uso e aproveitamento de terras do ATEM nas zonas de proteção total e parcial. Mas não é que se verifica na cidade de Maputo. Ouvimos as pessoas com deficiência sobre o que pensam sobre o assunto. Veja as respostas. Eu nunca, ainda não ouvi dizer sobre mangás, mas gostaria de aprender sobre mangás. Não sei o que são mangás e nunca ouvi falar. Eu não sei o que são mangás, mas no meu bairro já presenciei uma situação em que o meu vizinho cortava árvores para fazer uma passadeira de modo a se prevenir contra enchentes. A proteção das zonas costeiras não é por mero capricho, tal se deve ao fato de estas terras possuírem uma espécie de planta bastante útil para a biodiversidade. Mas que espécies são estas? Ninguém melhor do que um especialista da área para nos explicar o porquê não se deve erguer residências nestas áreas e quais os impactos para o meio ambiente. As construções nas zonas costeiras são prejudiciais por vários motivos. Em primeiro lugar, a zona costeira funciona como uma espécie de proteção para a zona terrestre. E como estamos numa altura em que o aumento do nível das águas dos oceanos está a aumentar muito, se destruirmos a zona costeira, vamos perder essa proteção. Por outro lado, o grande problema também é que, ao fazermos destruição das zonas costeiras, estamos a provocar a que possa haver salinização das águas doces, provocando assim, para quem tem poços de água próximo da zona costeira, ficando com a sua água salobra,
Você sabia que Moçambique possui 13ª maior cobertura de mangal do mundo e a 3ª maior de África, com cerca de 300.000 hectares e 9 espécies distintas? Os mangais são florestas únicas, altamente produtivas e complexas e que se desenvolvem em zonas de transição entre a terra e o mar. Estas plantas, que cobrem extensas áreas da costa moçambicana, são importantes para a produção e reprodução de espécies marítimas. Toda a vegetação, toda a parte costeira serve como proteção de quem vive em terra. Daí ser, e em termos de lei, é proibido destruirmos a zona costeira para construção de habitações. A Lei número 20/97 de 1 de outubro, artigo 14. Implementação de infraestruturas. Número 1. É proibida a implementação de infraestruturas habitacionais ou para outros fins que, pela sua dimensão, natureza, localização, provoquem um impacto negativo significativo sobre o ambiente. Número 2. A proibição inserida no número anterior aplica-se especialmente às zonas costeiras, às zonas ameaçadas de erosão ou desertificação, às zonas úmidas, às áreas de proteção ambiental e a outras zonas ecologicamente sensíveis. Artigo 12. Proteção de biodiversidade. Número 1. São proibidas todas as atividades que atentem contra a conservação, reprodução, qualidade e quantidade dos recursos biológicos, especialmente os ameaçados de extinção. O ambientalista Rui Silva explica que se nada for feito para preservar estas florestas ao longo do prazo, as águas do mar podem invadir a terra. Nós temos o Ministério da Terra e Estento, a Administração Nacional das Áreas de Conservação, tem feito um trabalho bastante bom. No entanto, ainda é necessário intensificar cada vez mais esse trabalho no sentido de reservar o nome da nossa defesa, da nossa guerra, da nossa biodiversidade marinha. O mundo tem anualmente realizado a Conferência das Partes, conhecida por COP, e tem como objetivo discutir sobre as mudanças climáticas. A mais recente COP, denominada COP28, decorreu em Emirados Árabes Unidos e de lá saíram deliberações. Esta rubrica veio para ficar e espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Porque nós não vivemos numa ilha. Acompanhe a seguir o resumo dos principais assuntos da atualidade. Tráfico de pessoas e órgãos aumenta na Zambésia. O Ministério Público na Zambésia está preocupado com o aumento de crimes de tráfico de seres e órgãos humanos, que têm vindo a aterrorizar alguns distritos desta província do centro do país. Dados avançados há dias pela porta-voz da Procuradoria Provincial, Cristina Chihali, apontam para o registro, no primeiro trimestre deste ano, de 4 casos nos distritos de Namarroi, Morumbala e 2 no Gilé, envolvendo pessoas com albinismo. Mais de 2.200 raparigas retiradas de uniões prematuras. Pelo menos 2.259 raparigas vítimas de uniões prematuras foram reintegradas ao convívio familiar desde 2020, depois de estarem envolvidas em uniões prematuras.
O resgate das vítimas é fruto de trabalhos levados a cabo pelo governo e parceiros no quadro dos programas de ação social. Esses dados foram avançados pela ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nyelete Mondlane, indicando que 1.297 menores foram reintegradas nas escolas, incluindo no ensino técnico e profissional. Estas notícias foram extraídas do Jornal Notícias a 17 de julho de 2024. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Está pronto para enriquecer os seus conhecimentos em língua de sinais? Então vamos a isso. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras ligadas à proteção costeira. Você sabia que nos mares existem plantas? Pois bem, estas plantas têm nome e são mangás. O sinal faz-se assim, mangás. Observe atentamente. Mangás. Os mangás são importantes para o planeta, porque os mangás protegem a Terra das ondas do mar. Repita comigo. Os mangás protegem a Terra das ondas do mar. Fantástico! E que tal um bônus? Bom, por serem tão importantes para nós, devemos evitar o abate indiscriminado dos mangás. Vamos repetir: evitar o abate indiscriminado dos mangás. Bom saber que ficou até o fim da aula. Quero saber se você aprendeu. Envie um vídeo para o número 87 6590 244. Repetindo os sinais e nós vamos passar aqui no programa, ok? Boa! Até a próxima aula! Mas, se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Tchau! O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.